Boa noite, meus amigos! Muita alegria, com muito amor para vocês. Estamos no Arco SEAC com nossa palestra. SEAC ajudando a caminhada. Se inscrevam, divulguem. Muita alegria no coração, meus amigos, porque hoje o nosso tema é um tema inédito, que nenhuma casa espírita pensou nesse tema, que nenhum lugar pensou nesse tema, e eu acho que nós temos que fazer isso, colocar coisas novas, inéditas, né? Então, o tema de hoje que eu vou ajudar a minha querida Beth, nossa querida amiga, é o que o Espiritismo fala. O que o Espiritismo fala sobre o desenho, a Pedra dos Sonhos. Bom, meus amigos, eu vou iniciar, mas eu queria que a Beth iniciasse com a prece, né? Daí eu entro. Por favor, amiga. Então, boa noite, amigos. É uma alegria imensa estar aqui. Eu não conhecia esse desenho, mas assisti alguns episódios. Quem se interessar, está lá no YouTube da TV Cultura. E, nossa, é muito bacana mesmo, muito bacana. O visual, a história, a mensagem que traz. Então, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, que está em toda parte, que está dentro de nós, a Jesus, nosso grande mestre, amigo, que nos acompanha há muito tempo. Levemos o nosso pensamento aos mentores do SEAC, aos nossos mentores, para que possamos entender os ensinamentos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, eu vou contar para vocês, né? Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, Beth, para fazer essa palestra com você. Bom, tem a Terra, tem o país Pedra dos Sonhos. Tem o Senhor dos Sonhos, que ele é o dono da Pedra dos Sonhos. A Pedra dos Sonhos, ela protege contra os maus pesadelos a população do país da Pedra dos Sonhos, do desenho da TV Cultura. Tem a Ilha da Maldade, onde está o Zodrak. O Zodrak é como se fosse um tipo de um lagarto, né? Maligno, né? E eu vou contar para vocês rapidamente, né? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: estava lá, eles estavam lá, o Biruta, ele apertou o botão do canhão para que jogasse os três trolhas lá para o universo, que foi o que o Zodrak, que é o chefe, pediu. E os Nupes, Ambarina e Rufus, estavam de férias, de folga, era o dia de folga deles. Seu Senhor dos Sonhos chamou eles para ir até lá, que tinha uma surpresa para o dia de férias dele, de folga, né? Daí eles foram, né? O Senhor dos Sonhos deu uma bolha de devaneio para sonhar, mas não era um sonho só, é uma coisa real misturada com um sonho. Então, eles foram para o espaço, sonharam, foram lá, enfim. E daí, no final da questão, eles foram para o planeta Pedra dos Sonhos. O planeta Pedra dos Sonhos tinha a torre igual do Senhor dos Sonhos, que tem no desenho. E daí eles foram lá e viram como tudo aconteceu. Zodrak, ele estava fazendo curso com o Senhor dos Sonhos e outros médiums lá, e ele foi expulso lá por causa que ele usou o poder dele para o mal. Ele queria levar os pesadelos para as pessoas, fazer o mal. Ele ficou irado, virou uma fera, o Zodrak. E o Senhor dos Sonhos apertou uma alavanca que expulsou ele. Então, ele prometeu vingança. O Zodrak, que é aquela peste, mas vocês assistam o desenho, que é muito legal, né? E daí, acabou quando eles foram embora lá daquela torre, né? Voltaram para a casa do Senhor dos Sonhos, e é isso, por isso que tem essa rivalidade. O bem é o Senhor dos Sonhos, que protege com a pedra.
O mal é o Zodrak, que quer pegar a pedra para que possa espalhar pesadelos para a população daquele país, da Pedra dos Sonhos. Enfim, agora lá vai a primeira pergunta para a nossa querida amiga Beth. Vamos lá, vamos ter umas perguntas aqui. Deixa eu pegar aqui, meus amigos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde que eu coloquei. Deixa eu ver aqui. Achei. Beth, essa pergunta é: no sonho, é possível viver uma realidade na vida real? Quer dizer, quando nós estamos sonhando, é possível aquilo acontecer na vida real? É com você, amiga. Bom, se a gente tem uma premonição, né? Então, o mentor quer nos avisar de alguma coisa. Tem gente que sonha, né? Ah, sonhei que aquela pessoa morreu, né? E depois realmente morre, né? É já, assim, um aviso para que, na vida real, a pessoa não leve um choque tão grande. Então, tem muitos sonhos que são premonitórios e que acabam acontecendo, né? Na vida real. Agora, tem outra questão. Será que a gente pode viver uma vida real dentro do sonho? Aí, o próprio Allan Kardec explica que existe o sonho, que, assim como acredita Freud, Jung, é uma elaboração da nossa mente, das nossas preocupações, dos nossos desejos. Então, a gente sonha coisas assim, sem pé nem cabeça, sabe? Sonhos confusos, e é tipo assim, a nossa mente fazendo uma catarse. Quando uma panela de pressão, né, está com muita pressão, a válvula sobe e o vapor escapa para não explodir. Então, o sonho tem essa função, uma função protetiva, para que a nossa mente, né, traga à tona essas preocupações, esses conflitos interiores, esses medos. Mas tem sonho, e aí a Kardec que explica, que são sonhos reais, no sentido assim, a gente dorme, o nosso espírito, ele se afasta do corpo físico, mas se mantém ligado ao corpo físico pelo cordão de prata. Então, ele não é que ele desencarnou, né? Se desencarnar é porque esse cordão de prata se rompeu. Mas, durante o sonho, o espírito se afasta do corpo físico e pode ir para, né, para várias localidades do plano espiritual, encontrar seus amigos, fazer cursos, trabalhar. Aí está a importância de a gente rezar antes de dormir, né? Pedir para o nosso mentor, olha, essa noite me leve, né, para um bom lugar, eu quero ser útil, quero aprender. Porque a própria ciência comprovou que nós temos, em média, 8 sonhos por noite. E quando a gente sonha, os nossos olhos ficam assim se mexendo, né, debaixo da pálpebra. E 8 sonhos por noite, só que a gente não lembra, ou lembra só do último, antes de acordar. Mas sabe para onde a gente foi? Então, é importante que a gente peça a proteção do nosso mentor. Então, nesse sentido, o sonho pode ser real, uma vivência nossa lá no plano espiritual. André Luiz traz algumas passagens na obra da série Nosso Lar sobre esses sonhos e encontros de encarnados que estavam dormindo e no sonho se encontraram com parentes que já estavam desencarnados. Já acabou, amiga? Já. Gente, eu estou contando resumidamente a história da Pedra dos Sonhos, porque tem ligação, Beth, com o Espiritismo? O desenho? Então, e a gente vai comentar hoje, ao longo, né, da nossa live, vai trazer muitos pontos aí com as suas perguntas, né? Então, vamos lá. Para a gente ver que tem muita coisa que
o Espiritismo explica. Então, vamos lá. Segunda história do desenho, hein? Agora eu vou contar a segunda. Então, nesse desenho que eu vou contar, é o episódio 3 agora. Eles estavam lá na Torre da Maldade, os trolhas, tricotando para fazer um balão grande para invadir a Terra dos Sonhos, o planeta não, o país, né? E estavam lá, o Biruta chegou e falou que estava muito lento, que tinha prometido para o chefe dele que ia entregar esse balão hoje, né? E o Biruta, ele pegou, apertou uma alavanca lá para fazer com que aquela bola que é tricô, bola de tricô, rolasse e com que eles fizessem assim, ó, tricotasse rápido, sabe? Os trolhas tricotando rápido. E depois o Zodrak chamou o capitão dos trolhas, né? E deu as instruções para ele. E logo eles saíram com o balão, foram embora, né? Deram uma bebida estranha para os dois trolhas lá, os subordinados do capitão, né? Ele deu, e soltaram fogo, né? E saíram voando com o balão, foram embora na Terra dos Sonhos lá. Zodrak estava fora do corpo, já tinha ido, virou pedra quando saiu, e o Biruta estão contando o tempo para ele ser o líder, né? Para que o Zodrak não chegasse a tempo de entrar no corpo de novo. Daí eles foram embora, daí o Zodrak deu as instruções no meio, assim, como uma pluma assim de, sabe? Daí ele falou, eu espero vocês lá que eu vou jogar pedra para vocês. Uma coisa assim ele falou, o Zodrak. Daí eles foram lá, o Zodrak, ele invadiu o corpo da Nupe, que estava dormindo cansada, chegou na casa do Senhor dos Sonhos, estava na poltrona, ele entrou e ele saiu andando. Eu entendo essa parte como uma obsessão. Ele estava obsediando o Zodrak, que é um espírito maléfico, maligno, né? Que ele é do mal. Ele estava obsediando para que ela pudesse andar, fazer tudo aquilo que ele queria para jogar a Pedra dos Sonhos para os trolhas. Enfim, eu entendo isso, porque impossivelmente, né, impossivelmente isso ia acontecer. Mas a Beth vai esclarecer a gente daqui a pouco. E ele jogou para os trolhas, os trolhas pegaram, mas eles não deu certo, recuperaram a pedra. O Rufus recuperou. Quando o Zodrak saiu do corpo da Nupe. Enfim. Então, Beth, vamos para a pergunta número 1. Ó, aquela foi a pergunta 0A, né? Vamos à pergunta número 1. O que a doutrina espírita nos diz? O Zodrak saiu do corpo. Isso é possível? Possível sair do corpo? Então, se a gente entender que aí o Zodrak é um espírito, vamos dizer assim, que está encarnado, a gente sai do corpo, né? Quando a gente se desdobra, ou quando a gente sonha. Então, é nesse sentido, a gente só sai do corpo quando a gente está em transe. Então, num transe mediúnico, ou quando a gente desencarna, aí o corpo físico fica lá, né? Fica lá, quietinho, dormindo, tipo ele com uma pedra, né? Tipo assim, né? Entre aspas, o corpo dormindo. Mas o espírito foi atrás, né? Das suas maldades. Posso? Bom, pergunta número 2 agora. É possível um espírito considerado desencarnado se comunicar com um espírito encarnado dando instruções? Isso é possível? Claro, então, aí tem o espírito desencarnado voltado para o bem, são os nossos mentores, poderíamos dizer assim, é o Senhor dos Sonhos, né? Que nos traz bons sonhos, alegria,
e para nossa felicidade, mas também os espíritos voltados para o mal, poderíamos dizer que seriam os Zodrak, né? Que querem atrapalhar a nossa vida. Então, esses daí que nos prejudicam são os obsessores. Tem vários graus de obsessão. Obsessão leve, fascinação, subjugação. Aí, no caso desse episódio, né, do Senhor da Pedra dos Sonhos, mostra que o Zodrak, entre aspas, dominou o corpo da Nupri, né? Ambarina. Da Ambarina. Então, é tipo uma subjugação, que é uma obsessão mais violenta. Então, ela fez coisas que, se ela estivesse consciente, ela não faria, né? Ela foi, assim, digamos, muito influenciada por esse obsessor, que seria o Zodrak, para fazer o mal, no caso, roubar a pedra dos sonhos, né? Já? Então, vamos lá. Terceira pergunta. A segunda já foi, né? Já. Deixa eu ver. É possível um espírito desencarnado ou considerado desencarnado entrar dentro de um espírito encarnado, de um corpo de um espírito encarnado? No passado, acreditava-se que isso seria possível, né? Chamava possessão. Mas Allan Kardec, no século XIX, né, com a doutrina espírita, nos explica que dois espíritos não ocupam o mesmo corpo. Isso é impossível. E, além do mais, o nosso espírito está ligado ao nosso corpo físico pelo perispírito, molécula a molécula. Então, não tem como, de repente, eu ir embora, largar o meu corpo e esse obsessor vir e tomar o meu corpo. Essa obsessão que existe, no caso da subjugação, uma obsessão mais grave, é pela força da mente, do obsessor, ou do espírito, né, desencarnado, ou no caso, vamos dizer aqui que o Zodrak seria desencarnado, né? Vamos dizer, né? É. Mas eu não sei. Bom, 5. Já? Posso ir? Essa é difícil, né? O que representa para você o desenho da Pedra dos Sonhos? Você responde primeiro? O desenho? Se você quiser responder, tanto faz. Bom, então eu vou falar no meu ponto, né? O desenho representa o quê? Para chamar a atenção das crianças, né? Para as crianças ficarem na ilusão de criança, né? Se divertir, né? Mas tem o ponto que a Pedra dos Sonhos, ela protege. E os mentores das crianças, né? Eles ficam de 0 a 8 anos com as crianças, mais ou menos, protegendo na infância, né? Protegendo as crianças, assim, cuidando das crianças, né? Não é bem assim? Eu estudei assim, né? Então, o que acontece? A Pedra dos Sonhos representa o quê? Os nossos mentores. É considerado como se fossem os mentores, só que eles não podiam colocar mentores, né? Porque tinha gente de várias religiões, de várias, né? Então eles têm o quê? Que colocar um símbolo para representar alguma coisa, para não dar na cara que é um desenho que eu acho, né, que é espiritual, né? Que eu vejo espiritual. Então, a pedra representa o quê? Os nossos mentores cuidando do nosso sonho, velando a gente, para que não entre os obsessores, aqueles espíritos brincalhões, enfim. Mas, às vezes, acontece dos nossos mentores não conseguirem, porque, às vezes, eles querem ver se a gente consegue se autodominar para não ser
objeto dos espíritos obsessores. Quer dizer, a gente está em treinamento. Eles querem ver se a gente consegue se dominar, para não depender deles, né? Enfim, eu acredito, eu vejo assim, mas pode falar o que você... Eu concordo com você, inclusive no livro Céu e Inferno, na primeira parte, capítulo 7, item 3, né? Justiça Divina. Tem até um artigo também chamado Anjos Desconhecidos, né? Ele se refere a anjos desconhecidos de uma reunião pública, né? Que o Chico Xavier participou. Bom, então, anjo, né? Poderíamos dizer isso, né? Que o Senhor dos Anéis, desculpa, o Senhor dos Sonhos, o Senhor dos Sonhos, é tipo um anjo, né? Um anjo guardião, um anjo da guarda. Anjo vem do latim angelus, que significa mensageiro. Então, a Pedra dos Sonhos seria, assim, essa mensagem, né? E, segundo a Igreja Católica, os anjos são seres celestiais, são ajudantes, são mensageiros de Deus, né? Até nas pinturas, né, a gente vê, os anjos têm asas, têm um halo brilhante, tem uma beleza muito delicada, ou então são crianças, né, que representam a pureza e a inocência dos anjos. No Velho Testamento tem, da Bíblia, né, tem muitos relatos de anjos. 3 anjos apareceram para Abraão, para Isaías fala de serafins. No Novo Testamento, Maria de Nazaré recebeu a visita do anjo, né? O anjo da Anunciação, que anunciou o nascimento de Cristo. E os pais da Igreja Católica, na Idade Média, né? Eles chegaram, assim, a dizer que há uma hierarquia de seres celestiais. Então, tem os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, né? Para o budismo também, os anjos são os devas. Deva, em sânscrito, significa brilhar. São seres brilhantes. Olha aí, a Pedra dos Sonhos é brilhante, né? É linda, né? E a doutrina espírita nos explica. E todos nós somos criados simples, ignorantes, vamos reencarnando, até chegar na condição de perfeição relativa. Os anjos já chegaram nessa perfeição relativa. Então, são espíritos puros ou perfeitos, já não tem mais nenhuma imperfeição, né, moral. E hoje a Guarda tem essa missão de nos proteger 24 horas por dia, toda a nossa jornada terrena, do nascimento à morte. Nós temos um anjo que nos guia, né? E muitas vezes esse anjo nos segue depois da morte. Explica Allan Kardec no livro Céu e Inferno. Às vezes esse anjo nos acompanha por várias encarnações. No livro dos Espíritos, na questão 491, Kardec pergunta qual a missão do Espírito Protetor, né? Porque a Pedra dos Sonhos nos protege, né? Faz bons sonhos. E aí os Espíritos dizem, a missão do Espírito Protetor é igual à de um pai para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar a sua coragem, né, nas provas da vida, quando vem as dificuldades. E o Espírito Protetor é sempre superior, né, ao que ele protege. Eles recebem essa missão no plano espiritual e podem escolher quem eles querem proteger. A gente pode perguntar, todos têm um anjo da guarda? Até um espírito, uma pessoa encarnada muito, muito malvada? E lá no livro Céu e Inferno, né? Nessa parte chamada Justiça Divina, Anjos Desconhecidos. Allan Kardec escreve, sejam quais forem a inferioridade e a perversidade do espírito, Deus jamais os abandona.
todos têm o seu anjo da guarda, né? Para despertar bons pensamentos, para estimular o desejo de progredir, de reparar o mal que se fez, né? Mas é como você falou, né, Rodrigo? O guia, o protetor, ele age de maneira oculta, sem nenhuma pressão, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, o espírito deve melhorar-se pela força da sua própria vontade, e não por força de qualquer constrangimento, né, da parte do mentor, do anjo da guarda. Então, os anjos protetores, eles estão lá no plano espiritual, mas aí Emmanuel também nos fala que nós temos anjos ao nosso lado no dia a dia. Esses amigos encarnados, né? Espíritos encarnados, que muitas vezes nos são desconhecidos, companheiros anônimos que nos ajudam, e também os nossos pais que nos cuidaram desde o berço, os professores que clarearam o nosso entendimento, os amigos. E aqui eu trouxe uma frase do grande poeta e filósofo português do século XIX e XX, Fernando Pessoa. Somos todos anjos de uma asa só, e só podemos voar quando nos abraçamos uns aos outros. Sejamos anjos uns dos outros, né? Auxiliemos-nos uns aos outros, né? Então, eu entendo, viu, Rodrigo, que a pedra dos sonhos, né? Ela nos protege, né? No sono, trazendo bons sonhos, trazendo felicidade, paz, esperança, serenidade. É a proteção, como você mesmo falou, né? Dos nossos amigos, tanto desencarnados, o anjo da guarda, o mentor, e Emmanuel aqui nos lembra que também temos anjos desconhecidos encarnados aqui na Terra, né? Então, você, Rodrigo, é um anjo protetor meu, né? Porque a gente tem uma parceria aqui nesse trabalho. Então, todos os nossos amigos são nossos anjos desconhecidos, mas são conhecidos, né? São os nossos anjos protetores aqui na Terra, segundo nos ensina Emmanuel, né? Bom, posso, amiga? Bom, e a última pergunta, né? A última pergunta é: o que representa para você o planeta Pedra dos Sonhos? Você quer responder ou eu, né? Bom, no desenho, que é um desenho infantil dos anos 90, pessoal, fez muito sucesso na TV Cultura esse desenho. E eu acho muito importante vocês assistirem. A Pedra dos Sonhos é um símbolo, né? Um símbolo para não dizer que existe espíritos desencarnados, que existem mentores, porque nem todos são espíritas ou católicos que acreditam nisso, na questão disso, de espíritos desencarnados. Então, eles colocam o quê? Um símbolo para... Eu acredito nisso. O que representa o planeta Pedra dos Sonhos? Bom, é o protetor que está lá para ajudar na hora que estamos em perigo, quando os espíritos eles não estão conseguindo conter, né? Que precisam de uma ajuda a mais para que possa conter as forças do mal, como recarregar as forças. Deus ajuda os espíritos, apesar que os espíritos desencarnados, eles não têm assim, como fala, não tem o corpo que é denso, pesado, e eles não precisam descansar muito, eles descansam pouco. Eu ouvi falar pelos relatos que eu li, que no máximo o espírito desencarnado descansa 1 hora por dia, no máximo, e olhe lá, ele se recupera muito rápido, tem descanso muito pouco, trabalha muito, evolui rápido. Então, o planeta Pedra dos Sonhos é considerado um planeta é um apoio para os espíritos
não vou dizer que é Deus, né? Não vou dizer que é Deus, mas é uma força superior que está ligada com Deus, né? Eu posso colocar assim, eu entendo assim. No desenho, eles colocam símbolos para não dar a impressão, né? Alguma coisa do tipo, porque religiões tem de monte, né? E a gente sabe que nem todos iriam concordar se colocasse assim, ou assado, ou aquilo, ou aquele outro, né? Então, é uma força superior que protege, que ajuda os espíritos desencarnados para que possa defender aqueles que estão ali na Terra, né? Para não entrar, para fazer bagunça. Eu entendo assim. Agora a Beth vai falar o que ela entende, né? Bom, o que eu entendi desse desenho, né, o que eu entendi do desenho, A Pedra dos Sonhos, é que ele mostra uma luta entre o bem e o mal, né? O bem, o senhor dos sonhos, o mal é o Zodraque, né? E aí, o que o Espírito fala sobre essa luta entre o bem e o mal? Deus não criou o mal, né? O mal é decorrente da inferioridade do homem, do nosso orgulho, egoísmo, ambição, ganância, os excessos em tudo, porque tudo isso gera guerras, diversas calamidades, gera injustiça, opressão do fraco pelo forte, e gera doenças. E Allan Kardec ensina que as leis de Deus têm por único objetivo o bem. E as leis de Deus estão na nossa consciência. Jesus, os profetas, os missionários de todos os tempos e de toda parte lembraram e lembram dessas leis divinas, né? São nossos anjos protetores também, né? É como se fosse a pedra dos sonhos, né? Mas o homem tem o livre-arbítrio, por isso ele sofre as consequências quando pratica o mal. No entanto, chega um momento que aquele excesso de mal se torna intolerável, tanto para ele mesmo, porque ele acaba gerando muita dívida para si mesmo e muito sofrimento, como para a sociedade. E aí é necessário que haja mudança, né? Mas o mal é a ausência do bem, assim como o frio é a ausência de calor. Então, só do homem é que procede o mal. Mas tem gente que fala assim, mas por que Deus não criou o homem já perfeito? E o Allan Kardec explica, porque Deus quer que o homem progrida por seu próprio esforço, para poder colher os frutos do seu trabalho e arcar com a responsabilidade do mal que cometeu. Rodrigo? Então, eu fico feliz, né, com essa live maravilhosa que nós estamos fazendo. Bom, eu queria dizer que a Pedra dos Sonhos, para mim, esse desenho da TV Cultura, que passou e fez o maior sucesso nos anos 90, ele, sim, e para mim tem ligação com o espiritismo, apesar que tem algumas coisas, assim, a pedra representa um símbolo, para não dizer que existem espíritos desencarnados, protetores, então eu entendo assim. Então, eu entendo assim como essa questão, né? Mas eu entendo isso. Mas aí eu queria ouvir da Beth. Beth, a Pedra dos Sonhos, o desenho que passou nos anos 90 pela TV Cultura, você diz o que sobre ele? Ele tem ligação com a doutrina espírita? O que você pode nos orientar, nos esclarecer, por favor? Então, nós, né, como somos espíritas e conhecemos os princípios da doutrina espírita, nós interpretamos assim, né? E como você bem falou, né? O Senhor dos Sonhos é uma espécie de mensageiro de Deus, né? Está aí para nos ajudar. Os Odra, seriam os espíritos trevosos, né? Que querem nos prejudicar. Inclusive, eles roubam a pedra dos sonhos
para as pessoas não sonharem coisas bonitas, para que só tenham pesadelos e sofram. Então, eles realmente querem a nossa infelicidade, né? A Silvana escreveu, né? Então, eu entendo que, assim, nós espíritas podemos absorver muito do que esse desenho traz, fazendo um paralelo com os princípios da doutrina espírita. Talvez um católico interprete na visão católica, um muçulmano interprete na visão, né, do Islã, mas para nós, esse desenho traz muita simbologia sobre o bem e o mal, sobre o plano espiritual e o plano material, e sobre a proteção dos bons espíritos, e como, né, foi aqui dito, a obsessão, né, dos espíritos que estão ainda fazendo mal. Uhum. Eu entendo que tem ligação também. Eu entendo. Bom, eu gostaria de agradecer a minha amiga Beth, que aceitou participar com a gente. Até então era a Beth que ia fazer a live, mas aí ela falou: Rodrigo, você conhece, eu queria que você participasse, né? Ela me convidou para fazer com ela, e claro, é uma honra imensa fazer com a amiga Beth, porque dividir com essa pessoa maravilhosa aqui para fazer uma palestra é muito bom, porque a gente aprende junto e nós passamos com muito amor para vocês os ensinamentos da doutrina espírita. E a Beth foi perfeita, é realmente isso que eu estava imaginando, era essa jogada que eu estava imaginando que eu queria fazer e deu certo. Tudo que a gente estudou, então é isso, deu certo e tudo, né? Eu digo para vocês, vamos assistir a Pedra dos Sonhos, porque o desenho foi o maior sucesso na TV Cultura nos anos 90, e eu assistia, eu era pequenininho, né? Eu adorava, eu gostava tudo, era muito bom, né? E pena que a TV Cultura não passa mais, né? Que é um dos melhores desenhos que ela passou. Então, eu deixo para a Beth encerrar, fazer as considerações finais para a gente. E, amigos, antes dela falar, eu gostaria de agradecer a vocês que estão chegando no SEAC, a vocês que são inscritos, a todos os expositores, a todos os amigos, colegas, companheiros, né, que fazem essa casa maravilhosa acontecer, né, porque sem vocês eu não sou nada, e sem a espiritualidade não somos nada, e sem Deus também, né? Então, eu quero agradecer do fundo do coração a todos vocês que me ajudam a administrar, a fazer essa casa cada vez melhor, e que venha muitos e muitos mais anos. Obrigado, pessoal, e, por favor, Beth. É que eu faça a vibração e a prece? Gentileza, amiga, por gentileza. Então, eu agradeço muito ao Rodrigo, porque ele é muito criativo nos temas, e a gente pesquisa e vai atrás e aprende muito. E eu adorei conhecer esse desenho, lindinho, lindinho, maravilhoso e inteligente. E então, elevemos o nosso pensamento, pedindo a Deus e a Jesus que nos ajude a mandar muito amor, queremos vibrar por todo o nosso planeta, por aqueles que estão encarnados, por aqueles que estão desencarnados, por aqueles que estão na seara de Jesus, ou na seara do bem, mesmo que sejam de outros segmentos religiosos, e também queremos vibrar por aqueles que ainda estão ausentes do bem, aqueles que estão afundados no mal, mas o mal é passageiro, né? Que eles logo acordem, logo despertem para a iluminação de seus espíritos. Vibremos por todos esses amigos que nos ajudam, estejam eles no plano espiritual, né? Ou no plano terreno, e agradecemos a Deus e a Jesus por tudo que nós temos aprendido, pela nossa vida,
pelo nosso alimento, pelo nosso lar, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pela nossa saúde. Senhor, abençoa todos nós aqui, dessa casa maravilhosa, o SEAC ajudando a caminhada. Abençoa todos que estão aqui conosco, ou que estarão, e abençoa os nossos lares e a nós também. Que assim seja. Obrigado, pessoal. E quem quiser rever, é só acessar o canal do SEAC. E quem quiser ver que está no grupo, está lá no grupo do Zap, ou também está no grupo do Facebook. É só acessar lá que vocês vão assistir de novo. Obrigado, boa noite a todos. Fiquem com Deus. Beijão no coração de todos. Até a próxima.